Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos confrontos mais épicos da história, sabe? Uma verdadeira batalha de titãs. De um lado, os maiores reis da Europa. Do outro, um dos líderes mais formidáveis que o Oriente Médio já viu. Essa é a história da Terceira Cruzada. Pensa comigo. Qual era a pergunta na cabeça de todo mundo naquela época? O que acontece quando os três maiores, os mais poderosos reis da Europa, juntam tudo, seus exércitos, suas riquezas, por uma causa só? A resposta parecia óbvia, né? Uma força que ninguém conseguiria parar. Só que a história nunca é tão simples assim. Porque no meio do caminho deles tinha uma pedra. E que pedra! Um homem que não só batia de frente com eles em estratégia e poder, mas que tinha feito algo incrível. Ele unificou o mundo muçulmano contra essa ameaça. O nome dele, Saladino. Ok, pra gente entender como essa bola de neve começou a rolar, a gente precisa voltar um pouquinho, ver qual foi a faísca que acendeu esse barril de pólvora. E tudo, absolutamente tudo, começou com a queda da cidade mais sagrada do mundo para os cristãos. E quem foi o arquiteto por trás disso tudo? Ele mesmo, Saladino. Mas olha, é muito importante entender que ele era muito mais do que só um general. Ele foi o fundador da dinastia Aiúbida. Pensa nele como uma força unificadora, um cara que conseguiu juntar o Egito e a Síria, que viviam se estranhando, debaixo de uma bandeira só. E a ascensão dele foi, assim, meteórica, coisa de cinema. Em pouco mais de 10 anos ele tomou Damasco, depois Alepo, e aí em 1187 veio a Batalha de Hattin, uma vitória, assim, esmagadora. E essa vitória abriu a porta para o grande prêmio, Jerusalém. A cidade caiu no mesmo ano e a notícia caiu como uma bomba no mundo cristão. E aqui a gente tem um contraste que é, uau, impressionante. Vamos lembrar, quando os cruzados tomaram Jerusalém lá na primeira cruzada, em 1099, foi uma carnificina, um banho de sangue. Já o Saladino, em 1187, agiu de forma bem diferente. Foi muito mais clemente. Ele deixou os cristãos latinos comprarem a própria liberdade e permitiu que os cristãos orientais ficassem por lá. Isso mostra que ele era uma figura muito mais complexa, né? Longe de ser só um conquistador. A queda de Jerusalém, como era de se esperar, causou um terremoto na Europa. A reação foi sem precedentes. O Papa Gregório VIII chamou todo mundo para uma nova cruzada. E a resposta que veio foi um verdadeiro encontro de gigantes, uma reunião de poder real que o mundo nunca tinha visto antes. E que time, hein? Dá uma olhada nesses nomes. Frederico Barbarossa, o veterano sacro imperador romano. Filipe II, o cara da estratégia, rei da França. E claro, a estrela do rock da época, o lendário Ricardo I da Inglaterra, o coração de leão. Com esses três juntos, a vitória não parecia só possível, parecia uma certeza absoluta. Mas, como a gente sabe, uma coisa é o plano, outra é a realidade. A jornada até a Terra Santa era um pesadelo, cheia de perigos, de intriga política e de umas reviravoltas que ninguém esperava. Coisas que quase acabaram com a cruzada antes mesmo dela começar de verdade. E o primeiro baque? Esse veio do nada. Foi súbito, chocante. Justamente o mais experiente dos três, o cara que liderava o maior exército de todos, ele não ia nem chegar a pisar na Terra Santa. Pois é, Frederico Barbarossa se afogou. Simples assim, atravessando um rio na atual Turquia. Um acidente bizarro, mas com consequências catastróficas. A morte dele foi um balde de água fria. O moral foi pro chão. E o exército dele, que era imenso, o maior de todos, basicamente se desfez. A galera voltou pra casa. Foi um golpe devastador. E a falta desse exército ia ser sentida, e muito, lá na frente. Agora, em contraste total com esse desastre, a gente tem a abordagem do Ricardo. Ele era metódico. Foi pelo mar e não foi direto pra briga, não. Primeiro ele pensou na logística, no feijão com arroz da guerra. Ele tomou Messina, na Sicília, e depois conquistou a ilha de Chipre. Chipre virou tipo um grande centro de distribuição, uma base de suprimentos fundamental para a campanha toda. Então, o cenário agora era o seguinte: Frederico fora de combate e os outros exércitos finalmente chegando na Terra Santa. O palco estava pronto para o grande evento, o confronto que todo mundo esperava. Ricardo Coração de Leão versus o sultão Saladino. E que duelo de estilos! De um lado, Ricardo, o tático genial, o cara da linha de frente, famoso pela coragem e pela audácia. Do outro, Saladino, o mestre estrategista, paciente, astuto, o cara que tinha conseguido unir uma região inteira. Era o leão contra a raposa. E a chegada do Ricardo teve um efeito imediato. Sabe a cidade de Acre? Então, ela estava cercada há quase 2 anos, um impasse total.
Ricardo chegou, junto com Filipe, e em 5 semanas a cidade se rendeu. E tem uma lenda que diz que o Ricardo estava tão doente que comandou o ataque deitado numa maca. O cara era impressionante. Só que essa vitória em Acre teve um lado bem sombrio. Um ato de uma brutalidade terrível. A negociação para resgatar os soldados que defenderam a cidade travou, e a paciência do Ricardo acabou. Ele mandou executar ali, na frente do exército do Saladino, uns 2.500 prisioneiros. É um lembrete pesado de como essa guerra era cruel. E logo depois de Acre veio mais um baque para a cruzada. Filipe II, rei da França, pegou as coisas dele e voltou para a Europa. A desculpa oficial era resolver uns problemas políticos em casa. O resultado, dos 3 grandes reis que saíram da Europa, agora só sobrava um. Só Ricardo para levar a guerra adiante. A próxima parada foi a Batalha de Arsuf. E aqui o Ricardo mostrou de novo que era um gênio tático. Ele fez o exército marchar pela costa, usando o mar para proteger um dos lados. Uma jogada inteligente. Saladino atacou, claro, mas uma carga de cavalaria pesada dos hospitalários foi decisiva e garantiu a vitória dos cruzados. Mas, e esse é o mais importante, o exército do Saladino não foi aniquilado. Eles conseguiram recuar de forma organizada. E então, depois de tanto tempo, de desastres, de vitórias suadas, o exército cruzado finalmente chegou. Eles estavam às portas do objetivo final. Eles conseguiam ver os muros de Jerusalém no horizonte. Mas foi ali, naquele momento, que a dura realidade da guerra bateu na porta. E a pergunta que fica até hoje é: por quê? Por que parar tão perto? Depois de tudo que passaram, por que eles não atacaram a cidade? A resposta não tem nada de romântico. É pura e fria lógica militar. O Ricardo e seus comandantes olharam ao redor. Viram um exército exausto, no limite. Viram que as linhas para receber suprimentos estavam esticadas ao máximo, super vulneráveis. Eles sabiam que sim, talvez eles conseguissem tomar a cidade. Mas e depois? Como defender Jerusalém do contra-ataque gigantesco que o Saladino com certeza ia lançar? Foi ali, naquele momento, que a falta do exército do Barbarossa doeu mais do que nunca. Então, com esse impasse militar e com o Ricardo recebendo notícias de que a coisa estava pegando fogo lá na Inglaterra e ele precisava voltar, a guerra chegou ao fim. Mas não com uma batalha épica. Chegou ao fim numa mesa de negociação. O acordo ficou conhecido como Tratado de Jaffa, de 1192. E o que ele dizia basicamente? Os cruzados ficariam com uma faixinha de terra ali na costa, perto de Acre, a fortaleza de Ascalon seria destruída, e o ponto principal, talvez o mais importante, peregrinos cristãos, sem armas, poderiam visitar os lugares sagrados de Jerusalém em segurança. Mas a cidade continuaria sob o controle de Saladino. Então, no fim das contas, a Cruzada dos Reis foi um fracasso? Bom, se o objetivo era reconquistar Jerusalém, sim. Mas talvez essa não seja a pergunta certa a se fazer. O Ricardo foi embora com uma lição valiosíssima na bagagem. Para realmente derrotar o poder do Saladino, o ataque tinha que ser no coração do seu império, no Egito, e essa lição estratégica, aprendida a duras penas na Terceira Cruzada, foi o que moldou o plano da próxima Grande Guerra.